né, e a missão que cada um fazer, a importância da prece. O que é uma prece? Eu estava vendo nos textos, nos livros, né, e eu peguei aqui o capítulo 27, Pedi e obtereis, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Preparei ontem, também estava vendo outros vídeos e outros slides, né. Meus irmãos, a prece nada mais é que uma mensagem que cada um faz de maneira individualizada para o mundo espiritual. O que tem que ter numa mensagem? Vamos pegar, aqui todo mundo trabalha com e-mail, com WhatsApp, né? O que tem numa mensagem? Tem o receptor, tem o conteúdo da mensagem, tem o emissor, que é nós, o emissor, o conteúdo da mensagem e o receptor. Então a prece nada mais é que este conteúdo da mensagem tem que ser emitido por uma pessoa, por um irmão, de coração limpo, com vontade naquilo que está pedindo, ok? E a mensagem que é dita, que tem que ser dita, escrita, ou falada, ou rezada, de maneira concisa e clara. E o receptor do outro lado, né, vai receber a mensagem da melhor maneira possível, como se fosse um e-mail, como se fosse um WhatsApp. Então eu passei a prece, né, para os recursos que a gente tem hoje em dia, fazendo uma figura de comparação do que seria uma prece. Mas quem é esse receptor? O receptor é nós mesmos, que estamos pedindo de coração aberto, de coração limpo, o que porventura a gente precisa, de acordo com o que a gente está pedindo, o que a gente está falando, o que a gente está implorando ou informando, né? E lá o receptor sempre é o Altíssimo, é Deus. Ele que vai interceder se realmente o que você está rogando está de acordo, está alinhado e realmente você tem um merecimento para ganhar aquela intercessão da prece. Então pensem assim, beleza? Vou seguir adiante então também. E uma prece, via de regra, é para 3 modelos. São 3 cartinhas que a gente faz, né? Ou para louvar a Deus, ou para pedir a Deus, ou para agradecer a Deus. Então, podem pensar bem como vocês rezam, como vocês fazem uma prece. Ou vocês louvam a Deus, ou pedem alguma coisa, que muitas e maioria das pessoas tudo pedem alguma coisa, né? E poucos agradecem a Deus. Né? Interessante isso quando eu estava lendo, né? Muitas pessoas pedem, mas cada um vai ser dado de acordo com o merecimento. Está aqui, de acordo com os trechos que a gente leu. Quando um filho, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo concreto para nossas vidas diárias. Quando um filho nosso pede, meus filhos quando eram menores, né? Pediam, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu dizia bem, como eu sou espírita já, né? Tantos anos, né? Eu sempre penso pela questão da disciplina, né? A disciplina que o Emmanuel falava para o Chico, né? E também o merecimento. Lá no mundo espiritual que a gente trabalha com bônus horas bônus, né? Então, você vai ser dado de acordo com o seu merecimento. Eu aplicava com meus filhos também, né? Eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Você vai ganhar de acordo com o seu merecimento, eu dizia para eles. No final do ano, eu dava as condicionantes para eles, né? No final do ano, se você passar de ano, você ganha de Natal. No final do ano, se você passar nas provas direitinho, passar por média sem exame, você vai ganhar tal presente que você quer. Eu penso a mesma coisa, a gente pode pensar a mesma coisa também com essa questão de merecimento. A gente pede tanta coisa, nós aqui, que estamos encarnados, e que ainda somos tão imperfeitos, a gente pede tanta coisa para Deus, né? Ai Deus, eu gostaria disso. Ai Deus, eu gostaria de aquilo. Ai Jesus, por favor, olhem por mim neste momento. A gente pede tanta coisa, né? Mas a cada um vai ser dado de acordo com o merecimento. Lembrando que todos nós aqui temos um plano de provas, expiação e missão para trabalhar aqui na Terra. Ninguém vem aqui a passeio, muito pelo contrário. O planeta Terra é uma escola, e nessa escola, assim como eu falei para meus filhos, de acordo com o merecimento, de acordo com você passar de ano,
você vai ganhar depois o teu bônus horas. Aplicado para meus filhos, mesma coisa que o mundo espiritual faz no nosso lado, né? Mesma coisa aqui. Nós vamos ter o nosso campo de prova, o nosso campo de expiação e o nosso campo de missão. De acordo com o nosso merecimento, de acordo com como a gente está fazendo, os nossos pedidos para Deus, para Jesus, né? Para quem quer que seja que a gente está pedindo, né? Vai ser atendido de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com a vontade e de acordo com a prece que cada um fez. Lembrando que muitas vezes as preces servem como um lenitivo para aliviar as dores da expiação. Não quer dizer que ela vai ser de fato atendida. São coisas que talvez você precisa realmente passar. Lendo o livro aqui, tinha uma parte que fala de um irmão que estava no deserto, morrendo de sede, né? Com muita dificuldade para ter água, né? Para ter água, que ele estava querendo matar a sede dele, né? E nisso ele estava rogando para Deus para pedir água para não morrer. E daí, o mentor de luz dele, o anjo da guarda, o guia, inspira para ele que se ele seguir naquela linha reta por ali, ele vai encontrar um oásis, vai tomar uma água e vai continuar a trilha dele, né? E até chegar na cidadezinha, na aldeia lá, onde ele vai poder seguir a vida, né? E continuar vivo, né? Se ele for realmente temente a Deus e compreender que aquele mentor ali deu uma inspiração para ele vai agradecer a Deus, muito obrigado, Deus, pela inspiração que eu ganhei neste momento aqui e que eu pude seguir mais um pouquinho nesse caminho do deserto aqui, tomar essa água, não morrer, não desencarnar, né, e seguir adiante a minha trilha. Se ele for realmente retilíneo, de acordo com o pensamento em Jesus, de acordo com o pensamento em Deus, agradecendo, recebendo a inspiração que o mundo espiritual, porventura, lhe dá. Caso ele não esteja alinhado realmente com o mundo espiritual, de acordo com o livro, ele vai dizer assim, eu tive uma grande ideia, era para ir para a esquerda, ou para ir para a direita, que vai chegar no oásis para tomar água no deserto. Vocês estão entendendo o que eu falei para vocês? Quando a gente pede alguma coisa de fato, eu quero, Deus, que você me ajude em tal coisa. E vocês rogam de coração sincero para Deus. E como todos nós somos médios, uns mais, outros menos, a gente sintoniza. De acordo com o merecimento, de acordo com uma cartinha que a gente mandou, né? Como eu falei para vocês, a gente sintoniza com o mundo espiritual, através da psicofonia, através da... A gente dá passagem para os mentores da gente, né? E a gente vai sintonizar e vai compreender aquela palavra necessária para que a gente siga no caminho reto e vá tomar a água lá no oásis e não morrer de sede. E vai sintonizar e vai agradecer para Deus. Agora, caso você não está bem sintonizado, né? Só vai pedir de boca para fora. Se falarem para você, você está no plano material aqui, não vai compreender a inspiração que foi dado para você e também não vai fazer o que tem que fazer. E a gente pode pensar assim, quantas inspirações a gente tem na vida, não temos, meus irmãos? Às vezes a gente pensa assim, olha, eu não vou conseguir dar... A gente pensa, eu aprendi isso dentro do centro espírita, né? A gente pensa assim, eu não vou dar conta de fazer tal coisa. Eu aprendi isso, que eu me lembro de uma irmã falando no centro espírita, né? Eu não vou dar conta de fazer tal coisa. Gente, fiquem tranquilos. Antes de dormir, vocês rezem. Mas rezem no seio privado da vida de vocês, de maneira sincera. E vão dormir, né? E deixe o mundo espiritual trabalhar junto com vocês, um desdobramento no sono, um desdobramento espiritual, que com certeza vocês vão ser orientados, tá? Em sono, em desdobramento espiritual, né? E quando vocês acordar no dia seguinte, a solução vai vir na cabeça de vocês, que vocês vão achar assim, me veio uma ideia quando eu acordei. Não veio uma ideia quando vocês acordaram. Vocês foram orientados, instrumentalizados, ajudados, intercedidos pelo mundo espiritual, e quando vocês acordaram de manhã cedo, a ideia estava fresquinha na cabeça de vocês. Por isso que às vezes você fala assim, perdi uma noite de sono com problema. Perdeu porque quis, meu irmão. Rezem antes de dormir, que Jesus, que Deus, os mentores de vocês, que de acordo com vocês têm a ideia,
vão amparar e vão sustentar vocês da melhor maneira possível. Pedir e obtereis, de acordo com o merecimento de cada um, mas cuidado com o que pedem. Nem tudo vai ser dado, obviamente, né? Às vezes, você pede coisa que não te convém e você vai ganhar. Ué, mas tu não pediu, meu irmão? Isso é para o teu aprendizado, isso você tem que passar, isso é a tua necessidade que você tem que passar. Por isso que o pedido tem que ser de coração puro, com uma intercessão sincera para o qual vocês realmente necessitam e precisam para o aprendizado na escola da vida de cada um. Cada um vai ter uma trilha, cada um vai ter um pedido, uma coisa, uma questão necessário. Recordo, né, lendo o livro da série André Luiz, num dos livros, né, eles estão numa igreja, o André Luiz está junto com os amigos do plano espiritual, que está dando um curso para ele, através da série André Luiz, de como é que se vive no mundo espiritual, né. Para quem quiser ler os livros do André Luiz, a série André Luiz, né, do psicografado pelo Chico, né, pensem, né, como aquele livro como se fosse um curso de como que se vive no mundo espiritual e aqui na Terra. E o André Luiz vai fazendo perguntas, né, perguntas e respostas, né, e vai debulhando como é que deve ser a vida, tal e tal. E eles estão lá numa igreja, não me recordo que igreja que era que eles estavam, né, no livro também não fala qual a igreja, e eles vê cheio de irmãozinhos, irmãzinhas assim, fazendo pedidos na igreja, né, e acendendo vela, né. Nós não temos essa questão no Espiritismo, né, desse sacramento, ou de ter santos, né, no Espiritismo, né. E eles estavam lá fazendo pedido, né, e de cada coraçãozinho, de cada irmão, de cada irmã que estava pedindo na igreja, né, pedindo para os santos, fazendo promessas, né, irradiava do coração e da boca desses irmãos, né, uma luz muito forte que até a cruz de Jesus, né, ou do santo ou da santa, para quem estava sendo destinado. Para quem tem a mediunidade de evidência, também consegue ver isso. Mas lá, no livro André Luiz, o André Luiz vendo todos com olhos de espírito, né, via essa luz irradiar e da boca das pessoas para os pedidos sinceros. Quando eram sinceros, né, rogando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos santos, né, que assim fosse atendido, né. E daí, quase como se fosse um secretário de Deus, como se fosse assim, vou dar expressão aqui no plano atualizando, né, o roteiro, né, como se fosse quase um secretário, aqueles santos, aquelas entidades que estavam lá, recebiam aquelas informações e encaminhavam para o mundo espiritual, né, de acordo com o merecimento, o atendimento necessário, né. E o André Luiz perguntava bem assim, eu não vou me lembrar quem era o interlocutor dele, né? E me diz uma coisa, e quando tem um santo da igreja que realmente não teve uma vida santificada, mas foi colocado como um santo por questão histórica, né? Ou porque foi uma pessoa muito importante, foi colocado como um santo, né? Não foi um mártir, mas foi colocado como um santo por questões históricas, né? Porque os homens botaram como santo, né? Nesse caso, vai ter o mundo espiritual aqui que vai estar acompanhando, que vai estar ali no palco, ali no altar, acompanhando. O pedido não vai ser levado para essa pessoa, óbvio, para esse espírito desencarnado, óbvio, né? Mas vai ser de mesma forma encaminhado para o mundo espiritual para ser atendido. Porque muitas vezes aqueles que são ditos que são santos na igreja, né? Já até reencarnaram, ou estão reencarnados, ou estão em outros órgãos, né, que não estão ali. Então, o mundo espiritual atende a todos e trabalha para levar para o Altíssimo, né, para lhe atender da melhor maneira possível. Vou tomar uma aguinha aqui. Tem água? Pronto. O mundo espiritual vai trabalhar da melhor maneira possível. Eu me recordo sempre, né, que o nosso religião não tem santo, né? A gente respeita cada religião de cada irmão que tenha santo, né? E que atende da melhor maneira possível, né? Os santos nada mais são do que espíritos de luz, tá? Que cumpriram a sua missão
aqui no plano Terra, né? E depois de sucessivas reencarnações, subiram no plano mais alto ainda, né? E podem interceder por quem acredita, né? Para fazer, né? Esses pedidos que tem que fazer. Outra coisa que eu acho importante falar, não em tom de crítica, mas em tom de correção, né? Quando a gente pensa assim, tem muita gente que pensa assim, faz o tal das promessas, né? Eu vou pedir uma coisa e faço uma promessa, mas daí eles ficam barganhando com Deus, né? Se tu me dá, eu pago. Se tu me dá, eu pago. Como se Deus fosse um comércio, uma bodeguinha, um armarinho, né? Que a gente vai pedindo alguma coisa para Deus. Cuidado como você trabalha. Não é assim que a questão funciona. Você tem que pedir de coração sincero, de acordo com o teu merecimento, né? E o que pedir de maneira sincera, obtereis. Correto? Está tudo certinho, meus irmãos? Então, eu gosto sempre de falar um pouco de mim nesse processo, né? É bom fazer, a gente dialogando aqui, falar um pouco da doutrina e falando um pouco da gente, um pouco do que a gente está passando, né? Eu, semana que vem, eu vou fazer uma cirurgia da catarata, né? Agora do olho esquerdo. Eu já fiz do olho direito, né? Agora vou fazer do olho esquerdo agora, né? E foi em 2023 fiz do olho direito, agora 2025 faço do meu olho esquerdo, né? Estou muito tranquilo, porque é uma cirurgia simples, mas é muito melindrosa, né? Requer muito cuidado, né? Para essa cirurgia. E do olho direito não tive sucesso, do olho direito estou com problema de visão no olho direito, e estou só com o olho esquerdo. Mas nada disso me deixa depressivo, me deixa triste, o que quer que seja, né? Eu, como sou espírita convicto, né? Eu penso assim, está no caminho das minhas provas, das minhas expiações e da minha missão, o que quer que seja, né? Desse momento, né? Fui no médico semana que passou, né? E o médico disse que era uma questão genética, né? Que eu estou com esse problema nos olhos, jovem, né? E já afetado por isso, com problema de visão, né? Disse que era problema genético. Eu falei, tudo bem. Vai ver, já estava lá no mundo espiritual, já definido, né? No Ministério das Reencarnações, da Regeneração, né? Que eu ia passar nos meus 50 anos de idade, ia dar essa virada, com problema de saúde agora nos olhos, ia ficar afetado por isso, né? Mas tranquilo, vai levando a vida, né? Estou rezando para Deus? Estou. Estou pedindo para Deus? Estou. Mas também estou de coração puro, de coração aberto. O que tiver que acontecer, vai acontecer no meu caminho, na minha visão, né? Com dificuldades. Agora só estou com uma visão monocular, né? E com dificuldade. Eu até nem fiz slide, porque eu sabia se tinha slide também, né? Se tinha, não sei se eu também iria poder enxergar, estou enxergando muito mal, né? Mas eu estou bem preparado, como eu disse aqui, né, irmã? Que eu não preciso dos olhos para ver slide. Eu estou de coração aqui para falar com vocês, de coração puro, né? Para falar da melhor maneira possível, né? A respeito da minha fé, né? Eu acho que eu já li, já preparei. Então, o coração é que fala. Os olhos do coração é que fala. Mas não queria falar só disso aí. Eu gostaria de falar agora também da oração que uma outra pessoa pode fazer por vocês. Uma oração que outras pessoas podem fazer de maneira desmedida para outras pessoas. Então, tem uma frase que eu acho lindo do Chico, que diz do Chico Xavier, que fala bem assim: quando uma mãe reza por um filho, tá? A oração não chega aos céus, ela arrebenta as portas do céu. O Chico fala bem assim, né? Quando uma mãe reza, faz uma prece pelo filho, a oração não chega aos céus, ela arrebenta a porta dos céus. O Chico Xavier fala bem assim, né? Numa frase que eu acho linda. Segundo o Chico, é a própria legião de Maria, é a própria Nossa Senhora, né? Que atende diretamente a oração das mães, a prece das mães. Eu acho lindo essa parte, né? E a Legião de Maria, quem é a Legião de Maria? São as Nossas Senhoras, de acordo com a Igreja Católica, né? Tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Em cada lugar que a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, se manifesta e aparece para dar uma mensagem, um espírito de luz. Em cada lugar com um espírito de luz feminino, do Altíssimo, né? Dá uma passagem, dá uma mensagem, as pessoas identificam como se fosse Nossa Senhora, a Virgem Maria, né, Mãe de Jesus, né, e daí é tido como as aparições marianas, né, ou Legião de Maria.
E essa legião de Maria, que são espíritos femininos que atendem no mundo espiritual, que são espíritos desencarnados, né, do mundo espiritual. Alguma coisa aqui, meu irmãozinho? Tá colocado. Deixa eu cuidar o horário. Então, os espíritos superiores, essas irmãs, né, dos espíritos superiores que estão lá no Altíssimo, né, atendem aos pedidos das mães. Eu acho lindo essa frase. Então, eu me recordo depois eu vou fazer uma nota de rodapé, que depois eu volto. Eu me recordo, assim, de mães, né, que perdem seus filhos na tenra idade, ainda com vigor da juventude, né, e se dedicam depois para trabalhos, né, em nome desses filhos, rezando por esses filhos, né, para que os filhos atinjam a luz, de acordo com a passagem que os filhos tiveram aqui, né, para que os filhos atinjam a luz, fazendo trabalhos assistenciais, ajudando outras pessoas, ajudando outras crianças, né. Eu me recordo daquela senhora, a dona Lucinha Araújo, né, a mãe do Cazuza, né. Cazuza morreu daquela doença dele, né, triste, né, e ela, em vez de ficar chorando, ela dedicou para a caridade, para o amor, do verbo esperançar, esperançando uma vida melhor para as outras crianças, naquela mesma situação, naquela doença, né, e nesse sentido, rezando pelo filho dela, trabalhando pelo filho dela, pedindo intercessão pelo filho dela, e com certeza o filho dela atingiu a luz por tanto trabalho lindo que essa senhora fez, dona Lucinha Araújo. Tem uma amiga minha aqui que também perdeu o filho numa situação, numa fatalidade, né, num acidente, ele desencarnou num acidente num afogamento, né, jovem, coitado do moço. E eu falei para ela, essa minha amiga, né, te dedica então já que a gente não consegue extravasar isso ainda, né, minha amiga, te dedica para a caridade, faça um exemplo igual do Dona Lucinha Araújo, né, que se dedicou para crianças, né, para ajudar. Pois essa minha amiga, acho que logo depois que o filho dela desencarnou, ela foi no centro espírita, né, onde eu estava lá, e eu acho que mobilizou um pouco, tocou o coração dela, e ela criou um projeto social em nome do filho dela. Então, em vez de ela ficar chorando, toda hora chorando do desencarne do filho, né, ela fez um projeto social para crianças, né, e que ela atende crianças dentro do projeto dela, né, um domingo, no dia das mães, no dia das crianças, um dia que seria um dia triste para ela, dia do aniversário do filho dela, ela vai lá para botar para fora. Ela é atriz, né, essa minha amiga, né, ela faz animação infantil, né, ela é palhaça também. Além de ser professora, a profissão dela também é palhaça, né, de palhacinha mesmo. Então ela vai lá, trabalha com crianças e passa um dia inteiro, que seria um dia triste, né, para ela, no dia das mães, no dia das crianças, no dia do aniversário do filho dela, reza, trabalha com criança e vai depurando e depurando, e rezando e depurando, né, para que o filho dela não atinja a luz, que é o objetivo dela, né, dentro da fé religiosa dela, né, e nisso também ela vai se limpando e vivendo a vida e seguindo a vida, rezando com o coração de mãe puro, pensando no filho dela que pode estar melhor. Eu me lembro sempre daquele livro, né, chama-se Violetas na Janela, né, que da Patrícia, né, Violetas na Janela da Patrícia. Não me lembro o nome da autora, acho que é Vera Lúcia Marziek. Alguém já leu? Vera Lúcia Marizek. Vera Lúcia. Isto. Todo mundo já leu aqui, gente, o repertório da Patrícia, né? Que livro bonito aquele, né? Então, a jovem Patrícia, eu dei esse exemplo para essa minha amiga do livro da Violetas na Janela, né? Então, ela perde a filha, né? E cada vez que a mãe, o familiar chora, sentindo falta da filha, tal e tal, a filha ela sente dor no mundo espiritual, né? Sente as dores ainda, né? E daí é o seguinte, o livro, a síntese do livro é transformar a dor em amor. Bota uma violeta na janela, cuida da violeta de maneira simbólica, né? Bota a aguinha na plantinha, né? E vai rezar para a filha evoluir também no mundo espiritual e sem sofrimento. Essa é a síntese do livro, né? Violetas na janela. Então, quando tiver algum problema de dor, de tristeza, de qualquer coisa, né? Mude a vibração mental, vai rezar, vai orar, vai brincar, né, como disse a minha amiga, que é palhacinha, né, vai brincar com as crianças e vai depurando, vai dando amor, e toda aquela tristeza, né, tu vai diluindo, né,
em alegria para os outros. Também fazer o bem, também, redundância, né? Também fazer o bem, a caridade, o amor, também é uma prece. Tu está dando de coração aberto para os outros. Tu não precisa ficar lamuriando, porque a prece ela precisa ser inteligível, ela precisa ser legível, ela precisa ser falada, que o outro entenda, e não inteligível, né? E não, ela tem que ser codificada de acordo com o outro receptor pode escutar. Então ela tem que ser, não está vindo a expressão correta, está certo? Inteligível, legível? Está certo? Vocês entenderam, né? Tem que estar uma codificação correta para todos. Entenderam agora? Então ele fala bem o seguinte: não pode ficar lamuriando uma prece, ou falando mal, ou só fazendo repetição de maneira mecânica. Vou fazer uma repetição de maneira mecânica aqui. Algumas religiões fazem, né, de maneira mecânica, vão rezando tantas coisas, tantos isso, tanto aquilo, tudo aquele outro. Não estou falando de juízo de valor de religião nenhuma. Estou falando aqui à luz do Espiritismo, certo? É dito que nós aqui, espíritas, né, devemos fazer uma oração compreensível para o mundo espiritual, tá? Compreensível para os mentores, para Jesus, para Deus, de modo e concisa, de modo a sermos todos atendidos de acordo com a prece. No livro, nesse livro aqui, e nos vídeos que eu estava vendo, nos slides que eu estava vendo, a melhor prece de todas, a mais concisa e que tem tudo, tem louvor, tem pedido e tem agradecimento, é a oração do Pai Nosso. Ali tem tudo, né? O que a gente precisa pedir para Deus, e Deus sabe o que é necessário e o que lhe convém, e o que convém para nós realmente dentro daquela etapa de desenvolvimento que a gente está vivendo. Pode ver. Agora tem uma coisa que fala bem ali, e eu estava vendo aqui, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso? Eu acho que o Laércio falou também ali, está sintonizado com o que eu falei com o Laércio. Não adianta você pedir X, Y, Z e querer para você tudo, por um lado, e pelas costas você desejar um monte de coisa ruim para os outros. Como é que vai estar o emissor e o receptor? Você vai estar de coração puro realmente? Então, você quer para você tudo de maneira egoísta, mas deseja coisa ruim para os outros? Você não consegue se desapegar do ódio, da tristeza, da angústia, das coisas ruins, mas quer coisas boas para você. Então, meus irmãos, para pedir alguma coisa, você pode falar assim: eu sou um pecador, eu errei isso, eu errei aquilo, X, Y, Z. Me perdoa, Jesus. Também perdoo X, Y, Z por tal de fato, e vamos seguir a vida junto, vamos viver a vida junto, e tudo vai dar certo da melhor maneira possível. Eu acho que aí esteja uma formulazinha, bem, não matemática, mas mais real, de como que devem ser os pedidos que a gente, porventura, pode fazer numa prece. Eu estou falando aqui muito de pedido, né? Muito de pedido, né? Muito de pedido. As pessoas pedem muito realmente, né? Porque nós estamos no plano material, a nossa limitação é muito pequena ainda para saber tudo aquilo que a gente vai alcançar. Às vezes, não é dado para a gente a coisa que a gente quer hoje. Eu queria tanto uma coisa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Mas aquilo está no teu subconsciente, está plasmado em você. Se você tiver realmente força de vontade e fazer aquilo que o Emmanuel diz para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina, você pode atingir aquilo que você quiser, de acordo com o tempo e com o merecimento da vida de vocês. Pode ter certeza que os mentores amigos vão inspirar vocês. E se vocês estiverem no caminho certo de Jesus, vocês vão andando na linha que tiver que caminhar para chegar naquele objetivo final lá que vocês querem lá no final. Pode ser o que for. Se estiver dentro do plano, estabelecendo o plano espiritual de vocês, vai ser de acordo com o merecimento que vocês vão atingir. Isso é certo. Se está determinado para você. Caso não esteja determinado, caso vocês quiserem
Caso possível, segue adiante e vamos ver se chega lá no final, né? Dentro da encarnação de vocês, dentro da missão de vocês, né? Para vocês se tornar, no final, um espírito completista, que é tudo isso que a gente espera aqui nessa encarnação. Completar a missão que cada um tem aqui, o aprendizado necessário que cada um tem aqui, tá? E passar de ano, como eu digo para meus filhos, né? Se passar de ano, ganha um bônus merecimento, ganha um bônus hora do mundo espiritual. Eu estou reafirmando a questão aqui do pedido, né, que tu me pede para Deus, né? Agora eu fiz umas notas de rodapé agora aqui, né? E falar um pouco de mim, né? E também falar da questão da mãe, né? Da minha mãe, né? Minha família toda é católica, só eu que sou espírita, né? Daí eu falo assim, olha, na minha religião a gente não faz promessa, eu falo para minha mãe bem assim, né? E daí posterguei, né? Para falar da minha segunda cirurgia para minha mãe, né? Como a cirurgia agora é dia 17, minha mãe está lá no Rio Grande do Sul, já está velhinha, eu não quero ficar agoniando ela, porque eu estou aqui, né? Com minha família aqui no Maranhão, com minha outra família, do meu casamento aqui no Maranhão, né? Não vou ficar agoniando a minha mãe, com todo o problema que estava no sul, com enchente, com um monte de coisa, né? A cidade dela deu enchente de novo, né? Da minha cidade de origem, né? Deu enchente de novo, né? Tanta coisa, tanto sofrimento no sul, não vou ficar agoniando minha mãe com essas questões. Um frio, né? Todo mundo gripado, né? Então eu vou falar, deixei para falar nas vésperas da minha cirurgia. Qualquer coisa que acontecer, né? Semana que vem eu vou fazer uma cirurgia, né? Da catarata. Eu não vou poder ficar no WhatsApp, nem poder ficar ligando, vou ficar com os olhos de resguardo, né? Não vou poder ficar olhando o celular, essas coisas mais, né? E é claro, né? Palavra de mãe é um bálsamo, né? Gente, que coisa bem boa falar com a minha mãe numa semana antes de fazer uma cirurgia. Oração de mãe, né? Intercessão de mãe junto a Nossa Senhora, né? Junto à Mãe de Jesus, né? Só palavras boas, só falando Jesus para mim e dizendo que vai rezar por mim lá no Rio Grande do Sul. E como eu sou espírita, convicto, eu sei que uma oração de mãe arromba as portas do céu. Você já tinha segurança que vai estar tudo certo semana que vem, de acordo com o mundo espiritual, de acordo com o planejamento, vai estar tudo certo semana que vem, independente do acordo que eu tiver. Agora, mais com a oração da minha mãe, vai dar mais certo ainda, vai dar 1000%, né? Que a gente sempre fala assim, tem que ter firmeza, tem que ter segurança e tem que ter esperança. Tem que ter esperança em Jesus, firmeza e segurança, que vai dar tudo certo no porvir, dias melhores virão. E agora, com a minha mãe me secretariando, né? Eu digo assim, eu brinco que eu terceirizei o pedido, né? Eu tenho o meu pedido, que na verdade eu não estava pedindo, tenho certeza que tudo vai dar certo, né? E eu secretaria, deixei minha mãe de secretária, pede também aí, mãe, para Jesus, que vai dar tudo certo. Que agora eu sei que com o pedido da minha mãe vai dar 1000, já estava 1000%, agora vai ficar 1.000.000% positivo. Eu brinco com ela assim. Eu não posso fazer promessa, mas tu pede aí para os teus santinhos aí, que eu peço para Jesus aqui, e que tudo no mundo espiritual se junta e vai dar certo dentro da minha cirurgia. Depois que passar o prazo, eu poder pegar um celular, eu volto a ligar para você, para dizer que tudo vai dar certo. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, gente. Então, eu falei do louvor, pedindo a prece do louvor a Deus. Não falei? Falei muito da prece do pedir a Deus, ok? E por último, faltou o agradecimento. Pergunto para vocês, de coração sincero, vocês agradecem a Deus? A oração também do agradecimento. Você agradece a Deus? Todo mundo pede alguma coisa para Deus antes de dormir, como a gente aprendeu desde quando é criança. E quando vocês acordam de manhã, vocês agradecem a Deus por abrir os olhos e Deus dê mais um dia de vida para vocês nesse aprendizado? Porque todo dia que a gente acorda de manhã é um milagre da vida, que é chamado, né? Vocês tiveram a oportunidade de novamente, mais um dia, abrir os olhos de manhã para a vida e seguir a vida diária de vocês, cotidiana de vocês, junto a Deus, junto a Jesus, junto aos irmãos de vocês encarnados e desencarnados que estão protegendo vocês, né?
para seguir na trilha do aprendizado da vida de vocês, o milagre da vida. Então agradecem a Deus de manhã, hora que for, agradece e segue a vida. Não precisa nem fazer nenhuma oração repetida, aquelas repetidas orações, né, decoradas. Fazem de coração sincero. Eu me recordo que na época da pandemia teve um irmão nosso aqui do Centro Espírita, né, que teve problemas de Covid, de coisa assim, né, de Covid, né, e nós corremos com esse irmão para ajudar, ele estava bem mal, coitadinho do irmão, né, para ajudar para arrumar um nebulizador para ele, né. Daí a gente saiu correndo para ajudar, um zap para cá, zap para lá, né, e lá no Gastão Pereira, né, e a irmã, a Dona Esmeralda, me lembro da Dona Esmeralda, né, saudade da Dona Esmeralda, que ajudou, encontrou um nebulizador para dar para esse irmão, né. Daí depois eu liguei para ele, fulano, eu vou botar o teu nome para oração lá no Centro Espírita, né. Ele me respondeu assim: César, só o pensamento positivo já é uma oração. Só o pensamento positivo já é uma prece. Não precisa fazer decorado, não precisa botar no coração. Se botar no coração, 1000%, excelente. Mas só o pensamento positivo, tu vibrando para a pessoa ficar bom, já é uma prece, já é uma oração. Porque é sincero, tu está irradiando a tua energia para aquele irmão. Assim como eu falei que naquela igreja, aqueles irmãos rezavam e pediam, saía irradiação do coração das pessoas e iam até o altar, tu fazer também uma prece, aonde quer que seja, também irradia pensamentos e vibrações positivas à pessoa. Porque todos nós somos médios. A gente não precisa estar dentro do centro espírita, dentro de uma igreja, ou dentro de qualquer templo. O templo, igreja, é só uma estrutura física. A gente pode ser de Deus, de Jesus, de acordo com o pensamento evangélico, em qualquer lugar, desde que o nosso coração realmente transmita, tá, essa emissão de mensagem e o outro consegue receber. O outro também tem que ter condições de receber. Isso é muito importante. Estava falando a questão das mãezinhas, né, que estão sempre pelejando pelos filhos, né? Vou reiterar a questão da mãezinha, né? Porque o Chico Xavier fala muito nos livros dele, né? Sempre tem uma... Não estou dizendo que os pais não fazem, viu? O pai também faz. Mas o Chico explica que uma mãe, o poder de uma mãe, é porque ela levou 9 meses na barriga um filho, e o filho se torna parte da célula dela. Por isso que a ligação de uma mãe, às vezes, é muito maior, espiritual também, né? Então, nos livros fala-se muito, né, daquela mãe... Agora não vou me lembrar qual dos livros é, que tinha um filho lá não era um hospício, na época dizia que era um hospício, mas a gente não fala mais o nome de hospício hoje em dia. Hoje em dia está a coisa do politicamente correto, né? Mas estava lá em estado de problemas mentais, emocionais, prostrado no chão, né? E a mãezinha, no mundo espiritual, rezando, pedindo intercessão pelo filho. E o filho naquela depressão prostrado. E a mãe rezando, e a mãe pelejando. Até que abriu uma fagulha na cabeça dele, assim, com sentimento. Ele conseguiu escutar aquela voz daquela mãe, através da inspiração, e conseguiu ter o refazimento dele, sair daquela prostração e deixar o mundo espiritual agir sobre ele, trabalhar e ajudar na cura dele, porque a cura dele primeiro ele tem que querer. Depois é todo o processo. Então eu estou falando aqui, né, dialogando como um todo, como é que se dá esses mecanismos de prece, e como a prece é importante, e como é importante depois, para fechar, o agradecimento. Tem uma coisa positiva, né, que todo mundo quando acorda pega o quê? O WhatsApp atualmente, né? O WhatsApp virou quase como um instrumento, né? Antigamente você tinha um livrinho, né, antes de dormir, um livrinho quando acordava, fazer uma oração com o livro, né, com a Bíblia, o que quer que seja, né? Atualmente tem o WhatsApp, né? E nós aqui estamos em vários grupos de WhatsApp de centros espíritas, né? Gastão Pereira, André Luiz, José Grosso, espíritas de Imperatriz, né? E tem irmãos, com a graça de Deus, que botam mensagens tão bonitas naquele grupo ali, né? Tem orações tão bonitas naqueles grupos ali, né? Que eu gosto de pegar, abrir o WhatsApp e ler uma das mensagens, né, de vários grupos que tem, né? Ou tem aquele tal de um card, um banner, que vem aquela frase certa de estímulo para recomeçar teu dia.
Se você tem o hábito de pegar o WhatsApp quando acordar de manhã para ver as coisas, em vez de ver bobageira de WhatsApp, de rede social, sugestão, né, minha, né? Entra nesses nossos grupos de espírita, né, e leia uma mensagem do dia. Minutos de sabedoria, tem minutos de sabedoria também, que é muito bonito, né? Leia aquela mensagem do dia. Gente, aquilo vai te dar um ânimo, já dá um salto da cama, e já pula da cama, e já segue teu dia. Vai tomar teu banho, tomar um café, e vai viver a tua vida, com felicidade, do dia, mais um dia lindo da sua vida. Que não importa a tristeza que você passou ontem passou. O que vale é o presente do hoje, para um porvir melhor no futuro. É como diz o Chico, né? O Chico tem uma frase, eu falo muito do Chico, eu gosto muito do Chico, né? Todo mundo gosta do Chico, né? Quem não gosta do Chico, né? Diz assim: não podemos voltar para o passado, mas é sempre possível fazer um novo recomeço. Não importa o drama que tu teve na tua vida no passado, no dia de ontem, ou no que está vivendo ontem, Deus sempre vai dar um milagre da vida e do dia seguinte, que você vai poder acordar, agradecer a Deus, muito obrigado, eu vou fazer um novo dia, hoje vai ser melhor, meus problemas de ontem passaram e eu vou tentar melhorar hoje, né? O que tiver que acontecer hoje vai ser a partir de hoje, como se fosse uma página da vida, vai se desdobrando um dia de cada vez, sem agonia, com muita fé. Cuidar o tempo aqui, né? Sem agonia, vocês usam mais pessoas muita agonia no Maranhão, né? Sem agonia, tá? Com muita fé e com muita esperança. E, gente, esperança não significa ficar esperando. Não é sinônimo disso para nós espírita. Esperança significa esperançar. É um verbo para nós. É colocar a nossa fé em movimento, esperançando, com um verbo em ação, o espírito conduzindo o corpo e o corpo caminhando, para que dias melhores virão, com muita fé, revestido de fé e com muita alegria de viver. Então, assim, ter alegria de viver, obviamente, né? Não importa o que aconteceu. Reza, peça para Deus, no teu mundo privado, no teu cotidiano, no teu seio da tua família, que tudo vai dar certo para a vida de vocês. Com certeza, pode ter certeza. Então eu falei rezar como louvor, rezar como pedido, né, que é o que todo mundo mais faz, e rezar como agradecimento, que é importante. Independente das vicissitudes da vida, agradeça. Até as coisas ruins, vocês devem agradecer. Porque talvez aquelas coisas ruins lá, vocês pediram dos ministérios da reencarnação, da regeneração, né? Aqueles problemas que tiveram que acontecer, que vai acontecer e que vocês vão ter que passar para o aprendizado de vocês, para vocês passar na prova no final do ano da vida e não precisar reencarnar de novo com os mesmos problemas, as mesmas questões, né? Nos problemas. Me lembrei agora da Maíse Braga, aquela painelista, né, que fala bastante nas redes sociais. Me lembrei, ela tem um probleminha no olho também, né? Ela falou bem assim. Os mentores dela falaram bem assim: eu já vim com um probleminha no olho, porque eu sabia, porque eu não fiz bom uso na outra vida, agora vim com um probleminha aqui. Era necessário, ela disse brincando, né? Ou seja, os problemas, ela disse brincando. Ela sempre, ou seja, a síntese da questão é: leve a vida com leveza, com alegria, reze, peça para Deus, faça uma prece de coração aberto, seja um emissor claro nas tuas palavras, conciso nas tuas palavras, que Deus, teus mentores de luz e Jesus saberão o que você deve ser atendido. Meu irmão, acho que já deu um tempo, né? Eu não consigo enxergar aqui. Mas você está vindo ao meu encontro. Está correto, meu lindo? Tá, o horário está fechando? Então tá bom. Como eu não estou enxergando ali, acho que já está no time, né? Oi? Falta quanto? Falta 10 minutos? 5 minutos. 5 minutos? Então tá bom. Eu queria, gente, então deu tempo para eu falar o que faltava. Eu falei dos 3
modelos de prece, falei que vocês têm que ter fé no que pedir, fé para obter, tá? Tem que ter esperança no pedido do verbo esperançar, que é a fé em movimento. E depois eu falei da gratidão, do agradecimento, né, que vocês pedem para Deus, mas vocês também têm que agradecer aqui enquanto encarnados, depois. Como é que se agradece? Através da caridade. Eu atingi, conquistei, ganhei a graça que porventura eu queria. Agora eu vou fazer o quê? Vou ficar deitado numa rede, de perna para cima, tomando água de coco na praia? Não, né, meus irmãos? Vamos botar em movimento, então, mais um ciclo de vida. Vamos botar em movimento mais um restabelecimento que, porventura, vocês ganharam, né? E vão fazer o quê? A caridade, que é o amor. Que é o amor colocado em prática. A caridade. Fora da caridade, não há salvação. O amor é o que nos regenera. Falei anteriormente lá para vocês, que quando vocês rezarem o Pai Nosso, né, perdoar nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem porventura nós tem ofendido. Então vamos ter amor para com todos de maneira desmedida, pedindo, agradecendo e transformando mais um ciclo de vida, mais uma manhã que a gente consiga acordar de manhã, tá? Num exercício de regeneração para as práticas do bem, da caridade e do amor, que é isso que vai nos burilando, nos depurando nessa regeneração, fazendo que o amor nos transforme e que a gente possa conseguir trilhar mais um caminho nesta encarnação, que é uma dádiva de Deus e é uma bênção de Deus. Por que é uma bênção? Quantos de nós aqui pedimos, suplicamos para Jesus, para Deus, no mundo espiritual, por favor, me resgate da onde que porventura eu esteja, que eu quero reencarnar, eu vou fazer dessa vez tudo o que eu não fiz na outra encarnação. Dessa vez vai dar certo. E você ganhou uma nova oportunidade de reencarnar. Então faça da melhor maneira possível e transforme a sua vida cotidiana sendo um emissor, não somente pedindo, mas sendo um emissor de pensamento positivo, que pensamento positivo também é uma prece de pensamento positivo para os outros, para os seus irmãos, dizendo sempre assim: graças a Deus, muito obrigado, fique com Deus, vai com Deus, meu irmão, vai com Jesus, meu irmão. Já é uma prece que você vai estar dando para os seus irmãos. E a boca da gente, não somente os olhos, né? Não somente a vida, o labor da gente, mas a boca da gente deve ser bendita. E transforme a boca de vocês, quando vocês forem pedir algo, um pensamento, quando vocês pedirem algo, em questões, em coisas benditas. Que assim como o Chico representou uma vez, né? Que o coração de vocês saiam luzes e que a boca de vocês saiam flores. Seria isso, meus irmãos, e muito obrigado. Deu o tempinho certo, Ana Maria? Deu o tempinho certo? Obrigado, tá, minha irmã? Eu que agradeço. Nós vamos agradecer, né, ao nosso irmão pela perseverança trazer para nós a persistência na prece. Nessa semana passada, a gente trouxe ouvindo música, ouvindo a palestra, e veio assim que a gente se tornasse instrumento do tempo, porta-voz da esperança e ser gratidão. Então, certa feita, nós estávamos assistindo um congresso, quando o orador entrou, ele disse assim: eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para uma prece. E aí, o silêncio total da plateia, e ele disse: obrigado, Deus, pela vida. Calou-se, repetiu: obrigado, Deus, pela vida. Repetiu 3 vezes: obrigado, Deus, pela vida. Então, a prece é só termos a conscientização de que Deus é a frequência dentro de nós e a sintonia é acionada pela nossa vontade e o desejo sincero
né? Como o nosso irmão falou, curtinho, é sentimento. E é com estes sentimentos que nós vamos agora lembrar Santo Agostinho. A prece é orvalho divino que suaviza em nós ansiedades e aflições. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, que nós saibamos, Senhor, a compreender os nãos da vida, que nós saibamos, Senhor, a transformar as nossas ações em uma prece contínua, porque é no silêncio que a prece acalma a alma. Derrama sobre os vasos que se encontram as dádivas da compreensão cada vez mais e melhor sobre a oração, a prece, em nome de Jesus. No próximo domingo nós temos novamente mais sobre a prece, tá bom? E o Laércio tem um convite e vai solicitar os passistas, aquelas pessoas que estejam realmente precisando. Obrigado, César. O Lourenço vai dar um recadinho antes dos passistas. Aliás, os passistas presentes, se quiserem já se dirigir ao caminho de passe, tudo bem, mas ele vai dar um recadinho sobre o EGE. Para que a gente consiga já começar a arrecadar esses fundos. E como é que funciona mais ou menos essa venda que a gente está fazendo? A gente pede doações para que a gente tenha o material de fazer a pizza, a gente faz a produção e depois a gente vende também os convites da pizza. Por que isso? Para que a gente tenha um lucro suficiente de manter o EGERT, que não é um encontro barato. Para quem conhece o EGERT, ele é um encontro que pós-pandemia, ele pega cerca de 150 até 200 participantes, mas que antes da pandemia a gente tinha 300, 350 e que essa tendência é voltar. Ainda mais que agora a gente está em contato também com outros estados. Normalmente vem o pessoal do Tocantins e o pessoal da capital São Luís, mas a gente já está em contato com o pessoal do Piauí e do Ceará, que também está interessado em participar, e se vierem mesmo, o encontro fica maior e a gente precisa arrecadar mais fundos. Então, a gente já está fazendo essa arrecadação de fundos para que a gente consiga manter o nosso encontro, que é autossustentável. A gente não depende do dinheiro de São Luís para que a gente providencie o nosso encontro. Então, desde já a gente já está vendendo. Quem quiser comprar os convites ou fazer alguma doação, só falar com a tia Diana que está ali atrás. Sim. Uma outra pergunta que eu quero fazer, Lorenzo. No caso da alimentação, esses jovens que vêm de fora e tudo e tal, tem uma alimentação por quantos dias e quantas por dia? O pessoal tem noção do quanto realmente se gasta num encontro desse? Normalmente são 3 dias o EGERT. Antes da pandemia... Aliás, a gente já voltou com esse sistema, né, que começa na sexta de manhã e vai até o domingo meio-dia, todo o encontro com todas as refeições, sendo 3 refeições principais, mais os lanches, e a gente costuma cobrar um valor simbólico para que não fique pesado para esse jovem. Então é um valor de R$50 para que ele almoce, jante todos esses dias. Então acaba que os fundos que a gente precisa arrecadar tem que ser sustentável para o EGERT se pagar. O valor que o jovem paga, na verdade, é só simbólico ali. Diana, quer dizer alguma coisa? Gente, a pizza, ela é pré-assada, tá bom? Porque